Fala pessoal, muito boa noite. Então vamos falar um pouco sobre Grêmio, né? Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a questão da projeção que eu fiz. Eu fiz uma análise, pessoal, sobre como é que o Grêmio vai chegar, como é que pode acontecer para o Grêmio chegar a subir logo ou não, quais as projeções que tem que acontecer. Então eu fiz as melhores e as piores. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Então, vamos analisar então. Vamos começar aqui. Vou pegar a tabela de jogos. Deixa eu espelhar aqui para o pessoal. Vamos lá então, espelhar aqui para o pessoal aqui. Já sabe, né, galera? Deixa aquele like, se inscreve no canal. Vamos botar aqui, compartilhando a tela aqui para vocês. Bom, essa aqui é a classificação atual do Grêmio. Informações diretas do Google, né? Vamos então. Aqui o líder Cruzeiro, campeão, já subiu, já campeão. Aí tem também a questão do Grêmio, que está em segundo lugar. Aí a gente olha a distância do segundo lugar para o quinto, Sampaio Corrêa, né, que acabou jogando, venceu a partida, foi a 52 pontos. O Sport Recife, se todo mundo analisar, o Sport Recife tem uma sequência muito boa de vitórias. Dos 5 últimos jogos que o Sport jogou, aliás, teve 4 vitórias e 1 derrota. Isso é muito bom. O próprio Sampaio teve uma sequência melhor. O Sampaio, ele teve os mesmos 5 jogos, só que teve um empate só. Que foi, né, aquele jogo contra o Grêmio. O Grêmio acabou empatando fora de casa. Mas então, o Sampaio Corrêa é um time que está vindo com tudo nessa reta final. O Ituano também é outro. O Ituano que ainda joga na rodada, o Ituano pode chegar a 54 pontos. O próprio Sport que vai jogar, vamos analisar as partidas aqui. O próprio Sport, que acabou que jogou, lógico, né? Acabou que vai jogar depois. O próprio Sport acaba. Opa, perdão, desculpa, eu estava olhando aqui. O próprio Sport que vai jogar agora, que ainda joga na rodada, veio com uma sequência muito boa. Depois eu vou ver certinho qual é o jogo do Sport, certinho. Mas o Sport pega o Vasco. O Sport pega o Vasco às 4 horas. Lembrando que o jogo do Grêmio é domingo, né, pessoal? Contra a equipe do Bahia, confronto direto. Esse é um confronto muito interessante, porque depois eu vou falar num pré-jogo sobre a questão do confronto de Grêmio e Bahia. Mas, por hora, eu quero fazer essa análise, né? Então, assim, o Sport vai ter que jogar. Se o Sport vamos jogar com a pior das hipóteses primeiro. Vamos botar que o Grêmio não vence o jogo, tá bom? Vamos botar 3 hipóteses. Uma aqui é o Grêmio vence, os outros vencem. Se o Grêmio vencer, os outros vencem, e todos vencerem, a distância fica a mesma. No caso, hoje a distância é de 5 pontos. A distância, por exemplo, hoje do Sampaio Corrêa para o Grêmio é de 5 pontos, né? Claro, o Grêmio ainda não jogou, mas se, por exemplo, jogar, vai a 8. Caso o Sport Recife e o Ituano tropece. Por exemplo, o Criciúma também. O Criciúma pode chegar a 53 pontos. O Criciúma pode chegar a 53, o Ituano pode chegar a 54 e o Sport pode chegar a 55, se igualando ao Vasco. O Vasco, né, que, como eu mencionei antes, teve dos 5 jogos, teve 2 vitórias, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Foi uma sequência boa. Como o Grêmio, entre aspas, tinha uma gordura, o Grêmio acabou, digamos assim, utilizando essa gordura, na minha visão. No sentido de, nesses últimos jogos, utilizou muito. Só que ainda tem alguma coisa, digamos assim, para queimar. Só que um time que nem o Grêmio, com uma folha que tem, já deveria ter subido. Mas esse é um assunto para outro vídeo. A questão é, o Grêmio está fazendo hoje
com 57 pontos, a sua campanha de segundo lugar. Para ter uma ideia, 57 pontos é uma média que em qualquer outro campeonato já teria subido, qualquer outro campeonato da Série B, só que esse ano está muito complicado. Por quê? Porque chega uma reta final que o pessoal da ponta de cima, isso eu incluo desde o Londrina lá embaixo, porque olha a diferença, o Londrina é o 9º lugar. A diferença do Londrina para o Grêmio, que é o segundo, são de 10 pontos. Ah, mas é 10 pontos para o 9º lugar. É pouca coisa, é muito pouca coisa. Ou, para piorar a diferença, como eu mencionei, do Grêmio para o Sampaio. A questão é, o Grêmio precisa vencer 2 jogos. 2 jogos e um empate. Se o Grêmio vence, por exemplo, 2 jogos não, tem 3 jogos, 2 jogos e um empate, o Grêmio precisa 34, 35, 36, 37, 38, 4 rodadas. 4 rodadas são 12 pontos. Vamos botar aqui, vamos pegar o Sampaio Corrêa, que vença, o Sampaio, no caso, vença as próximas rodadas, o Sport. O Sport vença, que o Sport está com 34 jogos. Vença as próximas 4 rodadas. Vai a 12, soma 52 a 12, matemática simples, 64 pontos. Tirando por base o Sport Recife, 64 pontos, vamos botar na pior das hipóteses, o Grêmio tem que vencer pelo menos mais 2 jogos. 3 jogos o Grêmio tem que vencer. Então, 57 vai a 60, 64, 3 jogos, né? 60, 64 e mais um empate. Vai a 65. Com mais um empate. O Grêmio precisa vencer 2 jogos e um empate. Aquele resultado contra o próprio Sampaio Corrêa foi muito prejudicial. Foi muito prejudicial mesmo. Porque se o Grêmio tivesse pelo menos empatado, o Grêmio iria a 58. E o próprio Sampaio não teria avançado. O Grêmio ressuscitou o Sampaio Corrêa. Então, daqui para frente, a minha projeção que eu faço é 2 vitórias. 2 vitórias não depende de ninguém. Por quê? O que acontece? Se fosse um clube só, ou com chances de subir, ou 2 no máximo, poderia dizer, não, mas daí Sampaio, o Sport, uma hora vai tropeçar. Daí não tem condições, não, aí seria, entre aspas, mais tranquilo, mas a questão é, tem o Ituano, tem o próprio Criciúma e tem o Sampaio Corrêa. Pessoal, não falta 2 rodadas, não falta 1 ou 2 rodadas, faltam 4 rodadas. 4 rodadas contando, no caso do Grêmio seria 4, porque o Grêmio ainda não jogou, né? Então vamos botar 4 rodadas, porque o Grêmio ainda não jogou. Eu estou me baseando muito pelo Sport, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, porque o Sport, para mim, é o balizador. O Sport, para mim. Porque é um time que está sempre ali, subindo, sempre subindo ali e tal. Aí muita gente fala, mas é o Vasco que está lá atrás, o Vasco tem que se preocupar. Não, nós também. A diferença do Vasco para nós é 2 pontos. Ou seja, não é tanta diferença. Então, pessoal, abrem o olho. Porque se o Sport vencer e o Grêmio não vencer agora, liga o sinal de alerta. Então precisa vencer o Bahia. Esse jogo é extremamente perigoso. Porque o Bahia, assim como nós estamos fazendo esse cálculo, o Bahia também está. O Bahia tem 1 ponto a menos que o Grêmio. Se dá, por exemplo, vamos pegar a pior das hipóteses. Se o Grêmio perde por Bahia, o Bahia vai a 59 pontos. Passa o Grêmio, fica 2 pontos a mais. Estou pegando agora a pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, no caso, o Grêmio venceria e o Sport e o Ituano não vence e o Criciúma não vence. Seria a melhor das hipóteses. Um empate, uma derrota deles. Aí o Grêmio praticamente está na Série A, na minha opinião. Então o que acontece? O Grêmio tem uma média muito ruim fora de casa. O Grêmio vai ter mais jogos agora. Se a gente olhar as partidas agora fora de casa, por exemplo, aqui o Grêmio vai ter o Náutico fora de casa, a Tombense fora de casa, depois só o Brusque. O Grêmio tem esse jogo, que é um jogo extremamente difícil contra o Bahia, não é marmelada, e o Brusque em casa. O Grêmio precisa subir contra o Náutico. Então, pessoal, é isso aí. O vídeo ficou meio longo, mas essa é a análise. O Grêmio precisa, então, vencer 2 jogos. 2 jogos. E torcer por tropeço. Não é só, vamos vencer e deu. O Grêmio tem que torcer por tropeços. Porque senão fica difícil. Beleza? Então, deixa o like e se inscreve no canal.